voltamos com o Imprensado e estamos conversando hoje com Flávio Moreira, presidente da Associação dos Policiais Civis. Flávio, o governo faz algum tipo de pressão com relação à greve? Porque a greve dos policiais, a gente sabe, a insegurança toma conta da rua. Essa semana, a Paraíba teve vários casos de triplo homicídio, acho que teve 2 ou 3 triplo homicídios. O governo faz algum tipo de pressão com relação a isso? Olha, o governo faz a parte dele no sentido de tentar minimizar as consequências, e nisso temos sido até parceiros, porque nós temos também evitado esforços, tanto é que aquele assassinato que houve no Pão de Açúcar do Retorno de Manaíra, a Polícia Civil, mesmo em greve, efetuou a prisão dos autores, né? E aí a gente tem feito um esforço para atender. Agora, os mecanismos de pressão que o Estado usa, eles não são eficientes numa greve em que uma categoria está passando necessidade, está precisando realmente. Quais são os meios de pressão que ele exerce? Que tipo de pressão vocês sofrem? Olha, normalmente existe aquela ameaça de corte de ponto, inclusive a gente precisa ressaltar que até o presente momento, não sei se daqui a 2 horas, 3 horas vai acontecer, o governo do Estado tem se portado de uma maneira exemplar. O governador já tinha declarado que iria respeitar o movimento, a mobilização, e tem evitado qualquer tipo de, vamos dizer, movimento maior. Os delegados são solidários com os policiais ou nessa hora ele faz que não está vendo nada? Nossas reivindicações são paralelas. Elas correm paralelas porque os delegados têm um entendimento que nós respeitamos, mas é diverso do nosso. Tanto é que nós nos contrapusemos a uma proposta que foi colocada, né, aí, e traria mais discrepância. Então, uma das nossas principais reivindicações que aumentaria a discrepância? Foi feito um cálculo em cima dessa chamada gratificação de risco de vida nos valores atuais, que não correspondem com a realidade, porque essa gratificação ela remonta de tempos atrás, mais precisamente em julho de 97. Os delegados entrarem em greve, você acha que isso ajuda ou atrapalha o movimento de vocês? Certamente ajuda, porque aí nós temos uma união em busca de melhores condições para todos. Agora, nós discutimos até o momento em separado as nossas reivindicações. Talvez mais daqui da frente, talvez daqui a algumas horas, alguns dias, talvez haja o que houve no ano passado, a unificação, inclusive, com a Polícia Militar junto conosco. Já estamos, inclusive, nos articulando para isso. O policial civil paraibano, para estar bem remunerado, satisfeito, disposto a ir para a luta, enfrentar o bandido, ele precisaria estar com quanto na conta por mês? Olha, o policial civil paraibano, ele, apesar de não estar satisfeito, não estar bem remunerado, ele está indo para a rua disposto, enfrentando o bandido, tanto é que apreendemos. Sei, mas ele precisaria ter quanto? Ele precisaria ganhar quanto para ficar satisfeito? O ideal que todos ganhássemos seria o mesmo salário do Distrito Federal, que é de R$7 mil. Porque aí eu faço uma pergunta, um questionamento para todos aqui presentes, todos os nossos telespectadores, todos os internautas, para me responder. Por que a sua segurança, porque a minha segurança vale menos do que o cidadão do Distrito Federal? Então você quer dizer que o policial civil paraibano ganha 7 vezes, 8 vezes menos do que o... Exatamente. O salário inicial do Distrito Federal é R$ 7.154,23. Com relação a um assunto também relacionado à Polícia Civil, a taxa de resolução dos crimes. Temos passado agora aí momentos de sequestro, tortura, assassinato, teve a morte dessa funcionária do TRT lá no Pão de Açúcar. Como é que você vê o trabalho da Polícia Civil em termos de resolução dos casos? Olha, de 2 anos para cá, depois que houve esse distanciamento entre as remunerações, porque anteriormente nós tínhamos uma remuneração de cerca de 59% dos nossos colegas delegados, que merecem ganhar bem, repito, porque são policiais também da mesma forma e tem que ter uma remuneração digna, ter uma responsabilidade pela nossa instituição. E hoje passou-se para 26%. Então, 26% causou o quê? Um desestímulo, porque se você tem aqui 2 jornalistas, por exemplo, um está com um salário de R$10 mil, que é o piso mínimo, acredito, que seja pago, por exemplo, e o outro chega a 50%, aquele que ganha 10, ele não vai ter tanta aplicação, porque ele vai ter que buscar complementar essa renda em outra atividade, e é isso que acontece. Apesar disso, a taxa de resolução dos crimes na Paraíba, a atuação da polícia, e nós estivemos agora, recentemente, com companheiros de todas as polícias civis do Brasil, na Conferência Nacional de Segurança Pública, em Brasília, e nesse encontro que ocorreu, nós tivemos a impressão nítida, a certeza de que todos os estados têm avançado na questão remuneratória dos policiais. A Paraíba tem ficado para trás. Tivemos um encontro nacional das polícias agora em setembro, em Alagoas, na capital Maceió, e todos
as polícias estão aí com plano de cargo, saindo de salário de 1.500... Quantos policiais civis tem no Brasil, ou na Paraíba, e quanto seria necessário ter? Nós temos hoje 1.935 policiais civis. No estado todo? No estado todo, entre delegados, agentes, escrivães, peritos, papiloscopistas, enfim, todos os policiais civis. Aí incluída a polícia técnica. Pela lei nossa aqui, nós teríamos que ter 6.800. É a quantidade de cargos que está determinada na nossa lei orgânica. Pelos índices da Organização das Nações Unidas, que faz uma correlação de número de habitantes por policial, nós teríamos que ter aí cerca de 4.750 policiais. E aí, entrando na seara da Polícia Militar, ao invés dos atuais 13.000, nós deveríamos ter 35.000. Isso aí explica o caos da segurança. Explica boa parte. Explica boa parte do caos da segurança. Mas o senhor, com a experiência que tem como policial, atribui aqui esse caos, essa insegurança? Eu vou sair daqui para casa, eu não sei se chego, minha filha vai para a escola, eu não sei se volta. O senhor atribui isso aqui? E são coisas que têm ocorrido com pessoas da nossa sociedade. Nessa semana, só em um período de uma semana, você pega, tem N casos a ser analisados de insegurança, de caos, e em vários setores, quer dizer, em bairros como Manaíra, em bairros como Castelo Branco, não só no subúrbio, mas também em bairros mais centrais. O senhor acha que isso é o quê? Como se resolver isso? Olha, a política de segurança, na verdade, ela precisa ser tida como uma política pública, uma política de Estado, e não uma política de governo. Por quê? A saúde tem o seu percentual para ser obrigatoriamente aplicado, a educação tem o seu percentual assegurado, a segurança pública não tem. Os governos aplicam aquilo que lhes vamos dizer, interessante, que lhes é conveniente. O senhor acha, então, que segurança não tem sido uma prioridade dos governos na Paraíba? Segurança, não, e aí a gente pode estender para todo o Brasil. A maior parte do Brasil tem avançado a criminalidade. Por quê? Porque os criminosos eles têm se equipado, eles têm evoluído de uma maneira diferente, enquanto essa evolução não é acompanhada pelos setores do governo. Na verdade, hoje, a gente dizia na própria reunião com o secretário que é incrível. E aí falei como cidadão e não mais como dirigente sindical. Não se vê em momento algum à disposição de qualquer governo de resolver de uma vez por todas a questão da remuneração, como foi feito com a Polícia Federal. A Polícia Federal teve altos e baixos e chegou-se num ponto que a remuneração da Polícia Federal hoje, você não vai greve da Polícia Federal por causa da remuneração. Você vê paralisações por conta de outros direitos, mas a remuneração dos policiais federais é uma boa remuneração. Como é que o senhor avalia a gestão do secretário Gominho hoje? Ele, com a experiência que tem, policial federal, dá aquela impressão de que é o bambam da história. Eu tenho brincado, às vezes, nas reuniões, que para resolver a situação dos policiais é só dar a Secretaria de Administração e de Finanças ao secretário Gominho. Certamente ele vai remunerar todo mundo bem e vai resolver a questão. Porque o secretário ele tem tido uma boa vontade nunca antes vista. Pelo menos nos últimos anos, e estamos aí há 6 anos, eu particularmente tenho 6 anos de polícia, e converso com companheiros de que tem 19, 20 anos, só se fala em uma época melhor de secretariado, na época do então governador Buriti. Mas, sem desmerecer... Mas Buriti pegou pesado com a polícia, pegou a bandidagem da polícia, botou toda pra fora. Ainda tem bandido na polícia? Quando eu entrei no jornalismo em 77, eu e Livardo Alves, o grande compositor, polícia batia em bandido, era um divertimento na central de polícia, fui testemunha desses fatos, não podia dizer que eu trabalhava na rádio do governo. Ainda existe isso hoje? Hoje não. Hoje nós vemos que polícia não bate mesmo. A polícia evoluiu de uma maneira que não se vê mais. Até porque, por conta de que nós não temos... Primeiro, precisamos voltar, remontar o tempo e dizer que a Polícia Civil de carreira ela só teve 2 concursos na Paraíba. Um em 1987. Mas eu quero saber das pancadas nos presos. Deixa o concurso para lá. Polícia mas aí bate... Tem relação. Eu vou te explicar. Então, antes desses concursos, o que é que havia? Não havia polícia. Haviam pessoas que eram, inclusive, a gente tem história de lavador de carro. Pega na rua. Pegava na rua e colocava. Então, esse cidadão, ele não tinha nenhum tipo. Hoje, o policial que está... Hoje nós temos 88% de policiais com nível superior. 88%. E sabem das consequências dos seus atos. Porque a polícia, ela precisa ser uma polícia cidadã. A nossa consciência disso é que precisa se realmente limpar, como se diz, a polícia. A Polícia Civil da Paraíba, só para concluir, pelos índices que nós temos, é a melhor polícia do país em termos de corrupção. Corrupção praticamente não existe, comparada às outras corporações. Mas existe. Em todos os lugares existe. Agradecendo a presença do Flávio Moreira, o Imprensado fica por aqui. Até a próxima.